Você sabia que o Corinthians tem 7 jogadores em fim de contrato? O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a estratégia diferente do Corinthians em relação a essas negociações. E o Corinthians vai mesmo contratar 3 medalhões para metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esse tema e fala também tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, que falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação do meu amigo Samir Carvalho. Setorista do Corinthians, ele afirma que o Timão está negociando com 3 medalhões, um zagueiro, um meio-campista e um ponta, para que eles se tornem reforços na metade do ano. Confesso que fiquei surpreso com a notícia e fui confirmar com as minhas fontes, que imaginam que nesse caso sejam diferentes da do Samir. O que eu ouvi é de que a condição financeira do Corinthians não permite investimentos, nem em atletas livres, muito menos em atletas com a necessidade de aquisição de direitos econômicos, o Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras. Segundo essa minha fonte, a imprensa não tem a mínima ideia de quão problemático tem sido gerar e levar o Corinthians adiante com tantas contas a pagar e com uma arrecadação bem menor do que aquela que se imaginava. Até por isso, só devem chegar reforços para substituir atletas negociados. Vamos imaginar que o Bidon seja vendido, operação de 20 milhões de euros. Uma pequena parte dessa grana pode ser reutilizada na contratação de um substituto por Bidon. Yuri Alberto sai, vai jogar na Inglaterra, a gente está supondo alguma negociação para metade do ano. Com uma pequena receita da venda do Yuri Alberto, o Corinthians poderia pensar na contratação de atletas. Mas, se não sair ninguém, o Corinthians assegura, pelo menos essa é a minha fonte importante e próxima ao presidente Augusto Melo, que não existirão reforços. E essa posição é reforçada pelas janelas de janeiro e essa atual. O Corinthians não teve capacidade financeira de buscar contratações. É óbvio que existe o interesse, é óbvio que existe uma movimentação, o Fabinho Soldado e o pessoal do Scout está de olho em alternativas, mas a falta de recursos tem impedido que o Corinthians seja mais presente na janela de contratações. E o fato de o Corinthians ter um time campeão paulista gera internamente a expectativa de que o time é capaz de brigar por outros títulos, mesmo sem outros reforços. Você pensa o quê sobre o tema? Já uso espaço para comentário para falar sobre o Corinthians e uma estratégia arriscada em relação aos 7 jogadores cujos contratos se encerram até dezembro. O caso mais grave é do Giovani, atacante revelado na base, cujo vínculo se encerra em julho. Importante dizer que o Giovani até atua um pouquinho na base, mas ele não era da base do Corinthians, ele foi comprado do Capivariano. E não houve acerto em relação ao contrato do Giovani. O Corinthians fez algumas propostas, as ofertas foram recusadas. O Giovani chegou a ser afastado recentemente, voltou a atuar no time principal, mas é o que tudo indica, deixará o Timão sem custos. Outros 6 jogadores têm contrato até dezembro, são eles Maicon, Thales Magno, Romero, Gustavo Henrique, Angeleri e Matheus Bidu. Desses, Maicon, Thales Magno e Angeleri têm contratos com outros clubes e estão emprestados, então seriam negociações à parte. Já Romero, Gustavo Henrique e Matheus Bidu dependem do Corinthians, de o Timão procurá-los para anunciar ou demonstrar a intenção da extensão dos vínculos. Mas Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, afirmou o seguinte, abre aspas, ainda não iniciamos as tratativas das contratações ainda não iniciamos as tratativas dos contratos que estão por vencer. Não é o momento ainda de conversar sobre isso. Nem os atletas ainda estão preocupados, afinal de contas, estamos no segundo jogo do Brasileiro. Então, tem muita coisa pela frente, fecha aspas. A saideira sobre o Corinthians, o Atlético Paranaense acionou a Justiça do Paraná para cobrar 12 milhões e 300 mil do Timão pela compra de Alex Santana, tudo porque 2 parcelas de 900 mil euros cada não foram quitadas, parcelas de janeiro e fevereiro. O valor já inclui juros e multa correspondente ao não pagamento. Curtiu o vídeo? Nicola, como explicar o Corinthians jogar tão bem contra o Vasco e ir tão mal na Conmebol? Seria mesmo aquela brincadeira da catraca? Não, certamente não. Acho que há outras coisas. O futebol é muito mais... os times de futebol na América do Sul são... Na América do Sul não dá para generalizar, né? Mas os times argentinos, eles são mais equilibrados, eles são muito mais dedicados do ponto de vista tático e tal. E em relação ao Vasco,
era um Vasco meia bomba, era um Vasco com vários titulares poupados, então são dois extremos, né? Quero falar agora sobre o Corinthians e a chance de o Timão faturar nos próximos dias quase 15 milhões de reais. Você se lembra de Guilherme Biro, jogador formado na base, criou enorme expectativa, mas que nunca conseguiu se firmar no time principal, certo? Pois bem, ele foi emprestado para o Sharjah FC, time dos Emirados Árabes Unidos. Operação de empréstimo que valeu ao Corinthians R$1.800.000. A opção de compra para ser exercida vence agora no meio do ano. E existe uma chance grande de o Sharjah exercer o direito de compra, que está estimado em $2,5 milhões ou R$14.800.000, dinheiro que vai cair do céu para o Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras. É óbvio que o Augusto Melo e o Fabinho Soldado adorariam ter trazido uma série de reforços, e eles não vieram exatamente por conta de todos os problemas com o fluxo de caixa, dívidas e outros pagamentos. Diante desse cenário, com a possibilidade de entrada de quase 15 milhões por um atleta que já nem faz mais parte do elenco, posso assegurar que o Augusto Melo reza e faz preces todos os dias para que esse negócio seja concretizado. Números do Biro vestindo a camisa do Sharjah: 23 partidas, 4 gols e mais 2 assistências, tem deixado boa impressão por lá. Só mais uma observação. Esses 14.800.000 acertados entre os clubes, pelo menos de forma durante o empréstimo, houve essa opção de compra, esse valor equivale a 50% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda continuaria com uma fatia de olho numa venda futura. E você faria o negócio pelo Biro? Considera os números interessantes? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. O Corinthians tem algum interesse em um atacante argentino, de preferência que atue no River Plate? Fernanda, há muita, mas muita dificuldade financeira no Corinthians. Muita. Você não tem ideia do quanto os caras têm sofrido lá para manter as contas em ordem. E as contas só estão em ordem com o elenco, tá? O restante está todo atrasado, comissão para empresários, para outros clubes, enfim. Diante desse cenário, imaginar investimento em contratação de atletas com aquisição de direitos econômicos está completamente descartado, tá? O Corinthians tem até sexta-feira para registrar para contratar jogadores, e os dois nomes que vinham sendo especulados, do Fabinho do América e do Patrick do Novo Horizontino, já estão descartados. Nenhum dos dois acabou tendo a aprovação final, tá? Só mais uma curiosidade sobre o Corinthians: os membros de torcidas organizadas haviam se mobilizado para que nessa segunda-feira, através das redes sociais, o Corinthians fosse capaz de arrecadar e alcançar 40 milhões de reais em doações lá para o financiamento do estádio, né? Eram 39.600.000 pela manhã. Fui checar agora, acabei de ver, 19h39 a última atualização. Engraçado que já são 19h38 e já tem como última atualização 19h37. Mas tudo não, última atualização 19h37, beleza. A última atualização está indicando 39.660.000. Então, o objetivo de alcançar 40 milhões de reais nessa segunda-feira não foi batido, tá? E o Corinthians segue com dificuldades aquela ideia dos 700 milhões está completamente descartada. De qualquer maneira, dá para dizer que 40 milhões de reais numa campanha de torcedores é algo salutar. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega aqui, deixa no seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação, ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos pra cima.